Jesus, tudo bem com vocês, amados e queridos irmãos? Vamos compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração nesta noite. Eu creio que Deus tem algo muito especial para falar com cada um de nós. E eu quero conversar com vocês sobre as possibilidades que podem virem sobre nós. Muitas das vezes nós, os cristãos, nós fomos ensinados sobre um ensinamento de blindagem. Que ensinamento é esse, pastor? Ensinamento este que nos traz uma mensagem de que nada de mal vai acontecer comigo. Que nada de mal vai acontecer com cada um de nós. Aprendemos muitas das vezes esta mensagem. A mensagem de que somos blindados da derrota, blindados das doenças, blindados das crises, blindados dos problemas familiares, conjugais. Somos blindados, mas nós não podemos nos esquecer daquilo em que a palavra de Deus fala para cada um de nós. No mundo tereis aflições. Mas tenham bom ânimo, disse Jesus. E é nesta palavra que eu quero poder pensar com você nas possibilidades da vida. Eu acredito que eu estou falando com pessoas, eu estou ministrando sobre a vida de pessoas aqui que podem contar testemunhos variados, problemas na família, casamento, crises financeiras, problemas na saúde, problemas no trabalho, problemas com desemprego. Pessoas podem compartilhar. Quem sabe você que me ouve já enfrentou momentos difíceis na sua vida. E como explicar esse ensinamento de que crente não pode sofrer? Como poder explicar que crente não pode passar por crises? Como explicar isso? Se em toda a palavra de Deus nós encontramos justos padecendo, homens que tinham promessas padecendo, homens que tinham fé em Deus padecendo, homens que tinham uma intimidade com Deus de uma tal forma padecendo, homens que sofreram, homens que passaram por momentos tão difíceis na vida, que na ótica de muitos pregadores hoje são pessoas que viveram uma vida de pecado, só assim. Podemos relatar dois grandes homens da Bíblia para poder ilustrar muito bem a nossa mensagem na noite desse dia, quando se trata sobre a questão de Jó. Amados, Deus deu testemunho de Jó, homem íntegro, fiel, desvia do mal, homem que é temente a mim. Deus permitiu. Os seus amigos chegaram e começaram a lamentar-se do momento em que Jó estava passando. Queridos irmãos, e não acharam motivos e começaram a dizer: confessa o teu pecado, porque homem nenhum sofre da maneira como tu estás sofrendo.
se não tiver pecado nesse negócio, João. Confessa, fala qual é o teu erro, o que foi que tu fez, qual foi o mal que tu cometeu. E nós sabemos toda a situação que Jó sofreu, toda a situação que Jó passou, enfrentou na vida. Perdeu os seus filhos, perdeu toda a sua criação, todo o seu rebanho, toda a sua propriedade, perdeu tudo. Só ficou a mulher. Depois chega seus amigos para poder querer inflamar a sua alma diante do momento em que eles estavam passando. Diante do momento que ele estava passando. E o que nós falamos de Paulo, o maior vulto da igreja primitiva, outrora perseguidor da igreja, aceita Jesus. A primeira mensagem que Paulo, isso daqui é tremendo, irmãos, a primeira mensagem que Paulo ouve, que Deus manda Ananias falar diga para ele, que ele vai ser um instrumento das minhas mãos para levar a minha palavra para as nações. Porém, ele vai saber o que é padecer pelo o meu nome. O meu nome. Sinceramente, se nós, no dia que tivéssemos, naquele dia que nós aceitamos a Jesus, tivéssemos levantado a mão, o pastor olhasse para nós e falasse, você vai ser um instrumento de Deus. Mas eu quero lhe dizer que o que vai vir de luta, o que vai vir de tribulação, o que vai vir de perseguição, Deus vai fazer você aprender a padecer, a sofrer. Sinceramente. Quantos voltaria para casa crente, firme em Deus, servo do Senhor, dando glória, aleluia, falando em línguas estranhas? Paulo sofreu, irmãos, naufrágio. Paulo sofreu perseguição dos irmãos judeus e dos romanos. Paulo sofreu fome. Paulo sentiu sede. Paulo sentiu frio. Paulo andou nu. Paulo foi apedrejado uma vez de uma tal forma que ele foi dado como morto pelos seus acusadores que estavam lhe apedrejando, irmãos. Paulo sofreu tanto que Deus colocou um espinho na carne de Paulo, e ele diz que esse espinho o esbofeteava, meus irmãos. Era um mensageiro do diabo que estava ali perturbando a vida de Paulo. E nós, chegando nos nossos dias, não digo nesses dias, mas possivelmente desde as décadas de 90 para cá, 80, 90, começaram a surgir ensinamentos que querem ensinar, botar na cabeça das pessoas que nós, os crentes, somos blindados. E Jó era o que, pelo amor de Deus? Paulo foi o que, pelo amor de Deus? Paulo orou por 3 vezes para Deus tirar dele o espinho da carne. A palavra de Deus foi: eu não vou tirar o espinho. Eu não vou tirar esse cara do teu calcanhar. Porque a minha graça, ela te basta. Paulo termina perto dos seus últimos dias. Ele manda uma carta para Timóteo dizendo: Timóteo, combati um bom combate, eu guardei a minha fé, e eu estou terminando a minha carreira. Um homem desse é um exemplo para nós. Acreditarmos nas possibilidades da vida. Você que me ouve nesta noite, você que assiste esse vídeo, eu já sofri 2 acidentes.
perdi 2 carros. Aliás, perdi um carro e tive um grande prejuízo no segundo acidente com outro carro. Quantos crentes, irmãos, não já foram acometidos de acidentes sérios, ao ponto de muitas das vezes perder as suas capacidades naturais, humanas, como andar, se mover, caminhar. Quantos ficaram paraplégicos? E as pessoas vêm querer dizer que os cristãos, eles são blindados. Blindados do quê? Nós precisamos entender que as possibilidades, elas existem, elas podem acontecer com cada um de nós. Com cada um de nós. Precisamos acreditar e estarmos preparados. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta à igreja de Éfeso, ele deixa muito bem claro: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir os dias maus. Estes dias existem, irmãos. Estes dias são reais, queridos. Eles existem. E eu quero que você parasse para pensar nesta palavra. Que as possibilidades existem e são reais. Mas nós precisamos estarmos revestidos da armadura de Deus, para que possamos resistir o dia mau. E Paulo ainda deixa claro: e depois de ter vencido tudo, permaneçam firmes. Permaneçam firmes. Ao mesmo instante que nós temos as possibilidades, nós temos do outro lado as certezas. Certezas estas, que independente das possibilidades que venhamos passar, Deus sempre estará conosco. Deus sempre estará conosco. Nós não estamos só. Deus está conosco. No meio das dificuldades, a graça de Deus, ela nos basta. A graça de Deus sempre estará perto de nós. A presença de Deus sempre estará perto de nós. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, isso daqui é uma possibilidade. A Bíblia não está dizendo que eu vou passar pelo vale da sombra da morte. Ela está dizendo que se eu andasse, ou se eu ande pelo vale da sombra da morte, ou se eu passar pelo vale, eu tenho um si, uma possibilidade. Talvez isso aconteça, talvez não aconteça. Mas se acontecer, Davi deixa bem claro: eu não temerei mal algum, porque Tu, Senhor, estará comigo. A certeza. Quando você passar por algum momento difícil na sua vida, tenha certeza, você não está só. Qual é a crise que você está passando? É conjugal? Deus está com você. Qual é a crise que você está passando? É familiar? Deus é com você. É na saúde? Deus é com você. Ah, você está passando pelo desemprego? Deus é com você. As possibilidades existem. Podemos passar, mas também podemos não passar. Tem crentes que não passam por crises que outros passam. Tem crentes que enfrentam problemas que outros não passam. São possibilidades. Sabe daquela história quando Jesus ele aparece andando sobre as águas? Aí os discípulos ficam todos desesperados, morrendo. Ai, fantasma, fantasma. Não, não é fantasma. Pedro olha, ele diz: se é o Senhor, me manda eu ir aí. Me mande eu ir aí.
A Bíblia diz que Pedro sai de dentro do barco e vai caminhando em direção a Jesus. Só que a Bíblia diz que quando ele está perto do Senhor, ele vê a tempestade. Ele dá atenção aos ventos fortes. E o que acontece? Ele afunda. Isso chama-se de possibilidade. Na nossa caminhada com Deus, nós podemos naufragar. Podemos. Podemos errar, irmãos. Esse evangelho de que crente é super-homem, ou super-girl para as nossas irmãs, isso também não existe. Existem as possibilidades de nós afundarmos. Existem as possibilidades dos erros também, não é só de problemas, de erros. Existem as possibilidades das pessoas caírem em pecado, das pessoas caírem nos seus erros, cometerem erros, claro, possibilidade. Ou seja, isso pode acontecer, mas também isso pode não acontecer. Isso vai depender do meu posicionamento diante das situações que estão diante de mim. É uma possibilidade, mas se eu naufragar, se eu afundar, se eu cair, grite por Jesus. Porque a presença dele, mesmo você afundando, mesmo você caindo, mesmo você naufragando, mesmo você pecando, errando, falhando, a presença dele não é uma possibilidade. A presença dele é uma certeza. A Bíblia diz que Pedro gritou, clamou, como se Jesus estivesse tão longe dele. E a Bíblia diz que Jesus estende a sua mão. Isso quer dizer que Jesus não estava longe de Pedro. Ele estava perto, porque ele apenas estendeu as mãos. Pegou na mão de Pedro e o levantou. Eu não sei quais são as possibilidades da sua vida. Eu não sei quais são as possibilidades que você está atravessando. Mas eu sei que, independente das possibilidades da sua vida, existe uma certeza de que Jesus nunca vai estar longe de você. Nunca vai deixar você. Quando nós lembramos, então, acerca de Sadraque, Mesaque e Abednego, nomes babilônicos que o império deu para aqueles meninos. Ao tocar dos instrumentos, vocês precisam se curvarem diante da imagem que Nabucodonosor fez. Nós sabemos a história. Tocaram os instrumentos, os meninos não se dobraram, levaram na presença do rei. O rei falou: vou dar mais uma chance para vocês, eu vou dar mais uma oportunidade para vocês. E aí vocês vão ter oportunidade para se curvarem, ou então eu vou lançar vocês na fornalha. Os meninos nem esperaram nada. Falou: rei, fica sabendo aí, fica na sua, porque nós não vamos se prostrar diante da sua imagem que o Senhor fez, não. Vamos não. Nós estamos juntos aqui, estamos decididos, nós não vamos prostrar diante das suas imagens. Ah, pois nós vamos lançar você na fornalha ardente. Eles disseram: pode lançar. Só que eu quero que o senhor saiba de uma coisa: se Deus quiser nos livrar da sua mão, Ele vai nos livrar. Mas se Deus não quiser nos livrar, meu querido, quem manda é Deus. Eles tinham uma possibilidade da fornalha ou não. Eles tinham a possibilidade de trair Jesus, de trair a Deus, de trair a sua fé ou não. Eles tomaram uma atitude diante da situação adversa que estava sobre eles. Eles poderiam ter pecado contra Deus? Podiam. Mas eles tomaram uma decisão de não pecar.
E muitas das vezes, para nós que nos posicionamos contra o pecado, sempre haverá uma fornalha para nós. Mas quantas fornalhas virem sobre nós, quando nos lançarem dentro das fornalhas, não se desespere. Não se desespere, porque você não vai estar só lá dentro. Nabucodonosor olha para dentro, não lançamos 3, com os pés amarrados, mãos amarradas. Por que vejo 4? E os 4 estão passeando dentro da fornalha. Independente das nossas possibilidades, o calor das possibilidades não vão queimar você. Porque Jesus está com você. O Senhor está na sua vida. O Senhor está na sua casa, o Senhor está no seu casamento, o Senhor está na tua família, cuidando dos teus filhos. O Senhor está provendo cuidado diário sobre a sua casa. Eu libero isso no nome de Jesus. Deus vai mandar gente para te abençoar, da onde você nunca imaginou que poderia vir. As possibilidades não são capazes de distanciar Deus de você. Pelo contrário, Ele está perto de você hoje e amanhã e sempre. Não tenha medo das possibilidades. A história de que nós somos blindados dos sofrimentos não fazem parte do evangelho da cruz. Jesus sofreu. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Nós iremos ter aflições, sofrimentos, sim. A grande questão é como você quer se comportar diante desses momentos. As possibilidades, elas são reais. Porém, a única coisa mais certa que nós temos na vida é Jesus, a sua presença em nossas vidas. Eu quero que você pense nesta palavra, e esta é mais uma palavra de Deus para o seu coração. Muito obrigado, Deus abençoe vocês, e que vocês possam ficar na paz de Deus, na bênção do Senhor, e creia, quanto as possibilidades chegarem, esteja preparado para os dias maus que virão. Porém, nunca se esqueça que a presença de Deus será certa na sua vida, em nome de Jesus. Forte abraço, fiquem com Deus e que Deus abençoe cada um de vocês. E até a próxima, se assim Deus nos permitir, assim acontecerá em nossas vidas.